Oi, gente. Boa tarde. Bom, espero que a live de hoje seja muito produtiva, que vocês consigam tirar bastante dúvidas. Olá, eu tenho uma convidada hoje especial na live, que é a Tati, que é consultora de aleitamento materno. Ela vai se apresentar aqui para vocês. A gente escolheu esse tema, a Tati sugeriu que a gente saísse um pouco do que é sempre falado, né? Então, espero que vocês gostem também. Eu vou chamar ela para entrar ao vivo aqui comigo. Amiga, a câmera tá ao contrário. Aqui. Oi, gente. Tudo bem? Bom? Hoje foi. Tô na base do filtro, mas quase que não foi, né? Eu vou jogar um filtro aqui também, gente, porque eu tô com essa cara de cansada que ninguém merece. Nossa. Vamos nos colocar apresentadas aqui, porque Olha só, quando eu saí de madrugada. Então, usar as ferramentas do Instagram. Quando eu saí de madrugada hoje, falei, acho que vai dar tempo. Acho que o parto vai ser rápido. Eu falei, eu não vou nem mandar mensagem pra ela. Aí, quando eu cheguei em casa, tomei café e fui deitar um pouquinho. Eu falei, não, vai dar tempo sim, eu vou levantar. Da Rafael, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Oi, Então, Raíssa. não ter rotina não é fácil, né? Não, nenhuma. Tati, vou salvar o nome da live aqui embaixo, deixar fixado, tá bom? Tá joia. Se você quiser ir se Oi, pra apresentando. quem tá entrando. Bom, gente, pra quem tá chegando aí, faz tempo, né, que a gente não faz uma live juntas. Eu sou a Faz Tati muito tempo. Manfredini. Faz tempo, né? Eu sou mãe da Helena, que tem 4 anos, sou consultora de amamentação, há quase a idade aí da Helena, né? O primeiro curso que eu fiz, ela tinha só 3 meses, e eu fui fazer essa primeira formação que eu não aguentava mais ter problema, né, na amamentação. Logo a gente já começou a atender, né, Mari? A Mari logo se formou doula, a Helena tinha ali 4 meses, e a gente já saiu juntas na saga aí, né, atendendo a mulherada, ajudando aí. Me apaixonei por essa área e tô aí. Depois, se ficar alguma dúvida, né, fora do tema da live, fiquem à vontade para me procurar, para mandar uma mensagem, porque não só para as gestantes, né, Mari, mas informação é poder. E eu estava até conversando, acabei de chegar de um atendimento, né, e estava falando com uma mãe, ela estava com nódulo, né, com nódulo ali de leite, uma bebezinha de 1 mês já, então dormiu a primeira vez ali a noite inteira e engurgitou a mama. E ela falando, nossa, que bom que é poder resolver rápido, né? Porque às vezes a gente espera ali 1, 2 dias para resolver um problema na amamentação e esse probleminha vira um problemão, né? Então, dúvidas, né? Qualquer coisa aí que surgirem, busquem ajuda, eu estou à disposição também. Eu acho que além dessa questão da amamentação não ser só para mulher, é muito mais fácil para a mulher quando ela tem apoio das pessoas que estão ao redor, né? Com Então, certeza. no parto também, mas aqui no parto é um momento que acaba sendo mais íntimo para a maioria das famílias. Então, acaba sendo a mulher e o acompanhante, de fato, que vai para o hospital, né? Na maioria dos partos Exato. hospitalares. Agora, quando se trata de amamentação, não é mais só você e seu parceiro, é todo mundo que acha que está no direito de falar alguma coisa, ou ir até sua casa, ou prestar algum tipo de ajuda, e acaba atrapalhando o Exatamente. processo todo. Exatamente. Até já entrando no tema da live, né, que a gente escolheu falar do recém-nascido, e tem muito a ver com isso, né? Quando o bebê chega, a mãe e esse bebê, eles estão expostos ali à opinião da família, à experiência que o entorno tem com a amamentação, e aí parece que todo mundo tem ali o seu pitaco, né? Ah, não, mas isso aí tá errado, né? Não, mas isso daí não é assim, não. Imagina, esse bebê mama demais, mama de menos, colo demais, colo de menos. E assim, eu brinco, né, que assim, uma boa parte da consultoria de amamentação é só informativa, só, né? É só informativa. Não é o problema clínico. E dentro dessa parte informativa,
acho que 90% é referente ao recém-nascido, porque a gente encontra problemas onde não tem, porque a gente não sabe entender, né, o que aquele bebezinho, por que ele está se comportando, na verdade, de uma determinada forma. Sim. E é até engraçado, né, Mari, que assim, a gente parece que sempre lê errado, né, o comportamento do bebê. Então, quando ele tá certo, ele tá mamando bastante, por exemplo, porque ele é um recém-nascido, porque o recém-nascido tá aprendendo a mamar, porque o estômago dele é pequenininho, então as mamadas são frequentes, daí ele tá mamando bastante, ai meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Vem uns mitos aí, o leite não sustenta, não tá mamando direito, né? E aí depois que esse bebê aprende a mamar muito bem, por exemplo, e ele começa a mamar muito rápido, tá errado de novo. Ah, meu Deus, agora a mamada dura 5 minutos, então ele não deve estar mamando. Então parece que a gente nunca lê direito, né? Então foi daí até que veio a ideia da gente focar um pouquinho o olhar no recém-nascido, porque a gente tem que lembrar que a amamentação ela é da mãe e do bebê. Não é só sobre a mãe, só sobre o peito, né? Tem um bebê, tem uma boca, tem uma língua, né? E tem muita coisa ali que cabe ao recém-nascido, né? Eu acho que isso também é legal a gente falar que quando a gente fala sobre o recém-nascido, não importa quantos filhos essa mulher teve. Aí você tira um pouco também dessa questão de você não é mãe de primeira viagem. Porque o que eu mais escutei na gravidez do Enzo foi isso. Ah, você vai tirar de letra, porque você já amamentou 2 filhas. E não, não foi nada de letra, não. Foi, nossa, bem pesado, na verdade. Eu acho que me colocaram tanta culpa, assim, de... Culpa não gosto dessa palavra, mas assim, tanta responsabilidade de que seria simples, que até para eu pedir ajuda, eu me culpei. Aí sim, eu mesma me culpava. Não mas por que eu não tô conseguindo, então? Por que eu vou precisar de alguém, né? E eu demorei. Eu demorei para pedir ajuda. E não era nem por uma questão de, dói mesmo, ou alimentando mitos. Era porque eu achava que eu tinha que dar conta sozinha, que eu não podia precisar chamar outro profissional, porque eu não era mãe de primeira viagem. Ah lá, a Raíra falou a mesma coisa que eu, mãe de 3 e levei um baile no terceiro. Estamos aqui, 1 ano e 5 meses. Assim, na verdade, assim, as minhas histórias de amamentação são muito diferentes uma das outras. Na primeira, todo mundo já tinha aquela expectativa de que vai doer mesmo. Não vai, tá, gente? Não é pra dessa forma, mas né, já me tratavam dessa forma na gravidez. Dói mesmo, você vai ter que querer muito. Recém-nascido, assim, foi de uma cesárea eletiva, então tinham muitas coisas que ela também não estava pronta. A gente vai falar sobre isso, mas eu já esperava que seria difícil. Aí na segunda eu achei que eu ia ser mais tranquilo, até foi mesmo, bem muito mais tranquilo. Muitas coisas que eu vi que fiz errado da primeira vez eu não reproduzi na segunda. E aí na terceira foi o peso do esperado, assim, pelas pessoas e por mim mesma, né? Eu também achava que acho que vai ser tudo de boa agora, e não foi, não. Mas é até engraçado. Neném. É outro neném. E até quando é gêmeos, né, gente? Quando é gêmeos, por exemplo, a gente tem aquela mãe, ela tá no mesmo momento com os 2 bebês, ela tá no mesmo pós-parto, ela tá com as mesmas condições ali da casa dela, enfim, a história naquele mesmo momento, e é completamente diferente. Um dos 2 pega melhor, um dos 2 mama mais rápido e dorme mais, e o outro tem mais dificuldade, enquanto um já mamou, já dormiu, o outro ainda tá lá brigando com o peito. Então, até quando é gemellares, imagina só quando são, né, filhos de gestações diferentes, de momentos diferentes da vida, né? Sim. E aí é até engraçado que essa demanda, esse comportamento aí da mãe, né, ele repercute na assistência da amamentação, porque as mães do primeiro filho ali, as primíparas, elas chamam a gente mais rápido. Então, tem um problema, tô com dor, principalmente se elas estão informadas desde a gestação. Peraí que eu não vou deixar essa fissura aumentar, tô achando meu bebê sonolento demais, eu já vou chamar alguém. Quando a mulher já tá no segundo ou no terceiro filho, tem essa dúvida. Não, mas peraí que eu acho que eu vou conseguir, mas eu devia estar conseguindo, mas eu tenho referência do primeiro. Então, ao mesmo tempo que o primeiro filho, eu imagino, né, eu só tenho uma, eu imagino que traz uma leveza em muitas coisas, traz uma cobrança interna que a gente não precisa ter, porque tá tudo bem a gente precisar de ajuda. Essa semana mesmo eu atendi uma, né, no terceiro filho, a frase dela foi: eu amamentei os 2 primeiros com o pé nas costas. E eu não me conformo de estar sofrendo tanto com o terceiro filho, porque eu sei fazer tudo. E aí esse terceiro filho tinha anquiloglossia, a linguinha presa.
Então não tem nada a ver, gente, com o que essa mãe sabe, com o que ela já entende, com o que ela aprendeu de amamentação. Esse bebê tem um freno que segura a linguinha, que não tem como esse bebê mamar bem, que ele não mamaria bem, né? No caso ali deles. E como que ela ia saber disso, né? Ela falou, nossa, isso eu nunca tinha nem ouvido falar com as duas, né? Que isso existia e tal. Então, assim, completamente diferente. A gente é outro bebê, outra boca, outra história, outro tudo, né? Então, é importante ter essa noção de que tá tudo bem, buscar ajuda, né? Que tá tudo bem precisar. Que às vezes o bebê é grande, né, Mari? Mas, nossa, tá com 3 meses agora, eu tô com uma dificuldade, mas eu não tive lá atrás. Eu não tive nem fissura, que quase todo mundo tem, né? Mas é uma questão que pode ter aparecido ali com aquele bebê de 3 meses. E que muitas vezes tem a ver com o comportamento, né? Como a gente até já soltou tanta coisa aqui. Tem bebês que são mais sonolentos, e aí você precisa saber como ler isso. O que tá correto na sonolência de um bebê e o que não tá, né? E essa questão de falar com recém-nascida, até é uma questão, Mari, que eu falo muito com as gestantes, né? Que quando a gente fazia a roda, a gente gostava muito de falar muito disso, porque a gente espera muita coisa do bebê. Eu brinco que o bebê, ele já nasce, coitado, ele já nasce com um monte de conta. Ele precisa mamar bem, ele precisa dormir bem, mas não muito. Ele precisa fazer cocô, mas não muito também, porque senão suja a roupa e tal. Né? Então, assim, ele já nasce com um monte de débito ali na continha dele. E a gente precisa entender o que é normal, o que é esperado, e em cada fase. Aqui a gente está até focando mais no recém-nascido, que é no primeiro mês ali de vida, porque é o momento que a gente costuma ter mais dificuldade, né? A maioria das famílias, das mães, vão ter mais dificuldade na amamentação nesse primeiro mês, né? Mas a gente lembrando aí da esterogestação, a esterogestação, por exemplo, né, dura 3 meses, mais ou menos. Então, durante 3 meses, a gente vai ter um bebê com um comportamento de feto, de bebezinho que gostaria de estar dentro da barriga, né? Eu achei que tinha falado uma pergunta. Não, foi comentários. Eu acho que uma das coisas que seria muito mais leve para as mulheres na amamentação é que se na gravidez elas já escutassem que elas precisam não romantizar esse bebê. Porque a maioria das mães, elas esperam exatamente isso, os débitos sejam cumpridos, que esse bebê durma, que esse bebê mame bem, que esse bebê faça xixi, né? Não só o cocô, que esse bebê ganhe peso e ela não precisa entrar com fórmula, que esse bebê não tenha necessidade de sucção não nutritiva para que ela não queira oferecer chupeta. Então, assim, exatamente. Acaba que... E é tudo romantizado, porque eu, por exemplo, tive a Yasmin. Eu era muito nova, eu considero muito nova para mim, eu tinha 18 anos quando ela nasceu. Hoje, assim, eu nem imagino a minha filha com 18 anos tendo um bebê, né? Eu não sabia o que fazer com aquela criança, eu fui obrigada a crescer junto com ela. E eu dei chupeta no hospital. Consequentemente, eu tive fissura no peito, dificuldade na pega, e todo mundo falando que aquilo era normal, mas ninguém explicava o que poderia ter atrapalhado o nosso processo de desconhecer, né? De eu amamentar e dela de aprender a mamar. E além dela ter nascido de uma cesárea eletiva, então ela nem estava pronta para nascer. Então ela também não tinha, eu tinha que ficar acordando mesmo ela, porque ela não ia pedir para mamar, assim, né, espontaneamente. Eu tinha que ficar chamando aquele bebê, mexendo, tirando a roupa, acordando toda hora. Toda hora não, né? Mas assim, em momentos que provavelmente um bebê despertaria sozinho. E uma das coisas que pegou nisso pra mim ali no começo era que eu achava que estava fazendo tudo errado mesmo, mas eu não olhava para aquela bebê como um ser humano independente de mim, porque ela era, né? Se naquele momento tem a esterogestação, ela não está pronta, mas ela é um ser humano separado já tinha cortado o cordão umbilical dela. E eu queria que ela continuasse agindo como era dentro da minha barriga, né? Então, não dava. Nem eu sabia o que esperar daquela criança. Não fecha, né? E assim, muito... A chupeta, por exemplo, que é uma treta grande na amamentação, né? E quem dera a gente tivesse um utensílio que ajudasse tanto como a chupeta parece ajudar, porque se a chupeta tivesse zero... Vamos ser sinceros, se ela tivesse 0 benefícios, ninguém usaria. Então tem um benefício. Quando você coloca a chupeta na boca da criança, aquela criança sossega, né? Aquele bebê sossega e pede menos o peito. Para a mãe que está exausta, é esse o benefício que ela está tendo. E, em contrapartida, tem todos os malefícios que a gente conhece na amamentação, no desenvolvimento oral, enfim.
Mas a chupeta ela foi uma grande sacada da indústria para preencher um espaço que é do comportamento totalmente natural do bebê, que a gente não se prepara. Porque, por exemplo, eu fui mãe, né, mais velha, bem mais velha que você, até se for contar, eu fui mãe com 10 anos a mais, aí eu tinha 29 anos, e eu fiquei desesperada. Na época, né, eu não dei chupeta, né, não cheguei nem perto da chupeta, que isso eu tinha muito, sempre tive uma bronca, né, de chupeta. E a minha irmã né, ela é cirurgia dentista, né, então, na época ela era estudante, né, então eu já tinha tudo isso muito bem construído. Mas eu fiquei desesperada com a demanda que o bebê traz pra gente, porque isso ninguém conta. Então, gente, uma coisa assim, não é querendo ser, se tem gestante assistindo, não é querendo ser aqui o cavaleiro do apocalipse, gente. Mas a gente precisa se preparar. O primeiro mês é intenso. Primeiro mês, se preparem para estar boa parte do tempo com o bebê no colo, com o bebê no peito. Porque é isso mesmo. E não tem nada de errado nisso, né? Nossa, mas o bebê mama bastante, mas ele mama toda hora. Por que que ele se comporta assim? Porque ele acabou de nascer. Quando um bebê... Tem mães, né, que vêm pra mim e falam assim, ai, Tati, mas eu tô muito preocupada, porque mama bastante mesmo. Mas quanto tempo tem seu bebê? Ah, tem 12 dias. Pra você, já passou 12 dias do parto, você já está se achando ali em algum espacinho, naquela rotina nova. Mas para o bebê, ele nem se localizou ainda, gente. Um bebê de 1 mês, ele nem não tem a menor noção que ele saiu da barriga ainda. Ele não entende por que ele tem que usar roupa, por que tem hora que tá escuro e tá claro, por que a temperatura varia, por que tem hora, quando ele tá longe da mãe dele, ele se estressa mais, ele tem, né, os picos dos hormônios do estresse, do cortisol, isso incomoda o bebê. Então, esse bebê, a gente precisa lembrar até, né, que essa noção de tempo é muito diferente para o bebê e para nós. Então, um bebê de 12 dias, um bebê de 15, 20 dias, ele acabou de nascer. Então, ele ainda está tentando se situar ali no que está acontecendo. E ele vai resolver muita coisa no peito, né? Então, eu acho que muita coisa que vem, e não é também diminuindo o quanto isso é exaustivo, porque a gente sabe que é. A gente sabe que dá vontade de sair correndo, de fugir levando a cria junto, né? Que não faz sentido nenhum. A gente sabe que a exaustão, a privação do sono são muito doídas, né? Mas o maior problema disso é a questão de não ter a rede de apoio, né? Para comportar a mulher, para a mulher comportar a demanda que é normal do bebê. Então, assim, resumindo tudo isso, tá errado o bebê pedir o peito toda hora no primeiro mêsinho de vida dele? Não tá. Tá errado a mulher ter que dar conta do bebê, da casa, dos filhos mais velhos, do almoço, da faxina, de tudo sozinha. Então, na verdade, eu acho que socialmente a gente tá muito desorganizado e aí a gente começa a colocar tudo na continha do bebê. E a gente começa até a rotular, né? Que daí a gente começa a ouvir assim, mas o meu bebê é high need. Ai, gente, não gosto desses rótulos. Ah, ele é high need, ele é um bebê de alta demanda. Gente, todo bebê demanda, não tem o que fazer. Né? Eu acho que o que acontece é que as mulheres, elas começaram a entrar nessa, como eu vou dizer, nessa propaganda, porque é mais fácil você estar numa bolha dizendo o que tem de defeito do que você naturalizar o que é fisiológico. Então, assim, o bebê nasceu, eu sempre falo isso, né? Inclusive, é uma frase pesada que eu falo como doula, mas eu só vou te ajudar até o momento que você tá parindo ali. Depois, mesmo que tenha encontro de pós-parto e tudo, você precisa ter a sua rede de apoio. E às vezes a rede de apoio vai ser paga, porque às vezes, como aldeia, né? A gente fala que para uma criança a gente precisa de uma aldeia, e infelizmente somos muito falhos na sociedade. Não existe isso. Primeiro que eles enxergam a mulher como alguém sendo fraca porque está pedindo ajuda e as pessoas querem prestar a sua ajuda e não que a mulher de fato precisa. Então, até para ter rede de apoio é difícil. E quando você chega um recém-nascido na sua casa e tem essa demanda, que é tão alta, assusta mesmo. Não tem como não assustar. O que acontece é esses apetrechos mesmo, né? Desde do enxoval. Então, às vezes a cadeirinha do balanço, eu não tô julgando, tá, gente? Mas a babá eletrônica para o bebê poder ficar num ambiente longe, separado da mãe. A chupeta, os bicos artificiais no geral, não só a chupeta, né? E não entender que, às vezes, tudo que o neném vai precisar é contato, porque não lê sobre essa gestação. De entender que o bebê não estava, assim,
vamos dizer, se fosse para esperar tudo que ele precisava, ele não passava pela pelve da mãe. É isso, gente. Então, o bebê, ele vai terminar de se desenvolver fora, mas precisando de contato também. Por isso que o bebê no colo se acalma e no berço chora. Não é porque o berço tá errado, é porque o colo é o ambiente correto para esse neném. E até assim, além de ler, sabe? Hoje eu falo pra gente, além de você estudar, vá conversar com mulheres, com gestantes, com quem já tá com o bebê pequeno, e que faça sentido para você, claro. Não adianta você ir conversar com uma família que você sabe que não é alinhado com as coisas que você pensa, que você pretende fazer, né? Então, acha um grupo, a gente tem que construir essa nossa tribo, esse nicho nosso, né? E vai conversar, vai pescando como é que é, né? Porque, por exemplo, quando a gente lê, quando a gente conversa com as gestantes, na expectativa do bebê que ainda vai chegar e tudo mais, elas entendem bem, né? Esterogestação, o bebê vai precisar de muito colo, vai exigir. Na prática, é foda, né? Vai ser difícil, né? Exige. Se você tem ainda alguém para dividir, deu uma falhada aqui. Ajuda. Eu até falo para as mulheres, esse negócio de, mas meu marido vai acordar de manhã para trabalhar, então eu não chamo ele à noite. Chama sim, gente. Chama sim, porque ele vai acordar de manhã para ir trabalhar, só que você vai ficar o dia inteiro com o bebê também. Então chama, divida. Você tá me ouvindo, Mari? Tô, pode continuar. Tá. Então, assim, chamem sim, peçam ajuda, porque na prática a esterogestação vai ser difícil. E até já falando aqui também, de novo, vamos decifrar aqui alguns comportamentos do bebê. Por que o berço tem espinho, né? A gente brinca, nossa, mas põe no berço e neném acorda. Eu lembro dessa imagem até hoje. Eu lembro que eu fiquei 7 dias, foi a primeira semana todinha, eu tirava a Helena do peito. Quando eu ia deitando ela, é traumatizante, assim. Ela abria o olhão, aquele olho preto que ela tem. Eu falo, ai não, meu Deus. Gente, a gente precisa entender, dentro dessa esterogestação, por exemplo, quando a gente fala que o bebê tem esse comportamento de colo e tudo mais, não é só afetivo ou neurológico, é físico também. O bebê, ele tem no corpinho dele o que a gente chama de postura flexora. O bebê ainda gosta de ficar todo fletido, que é isso aqui, ó. Ele fica todo dobradinho, do jeitinho que ele tava no útero. Fica todo né? Então, quando você deita esse bebê no berço, no momento em que ele se estica, o meu fica com o braço pro alto aqui, ó, João do Cu. No momento em que ele se estica, ele vai despertar, porque a gente dorme nessa postura, a gente relaxa, a gente já fica com o corpo esticado, o bebê fica apertadinho. Como deixar esse bebê apertadinho para dormir? Vai ser no colo, vai ser no sling, vai ser no mamar no peito, né? Então, assim, a mulher tem que passar o dia inteiro dando isso pro bebê? Não. Ela pode dar o peito de dia ou de noite. Ela pode dar o peito, ela pode acolher, ela pode ficar. E depois outra pessoa pode ir. Que lindo que é quando eu chego para atender as famílias e tá o pai lá, ou a outra mãe, né? Cochilando, o bebê apertadinho no colo. E a pessoa que amamenta vai vir amamentar. Então, o peito é só uma pessoa que dá, a princípio, né? É só uma pessoa que dá. Mas o colo não. Então, assim, a gente precisa entender. Isso é do recém-nascido. Você vai colocar ele no berço, ele provavelmente vai acordar. Eu acho que eu não vi nenhum, aprendi nenhum que no primeiro mês ficasse esticadão lá no berço numa boa. Normalmente eles não ficam. Tanto que eles têm, né? Eles juntam o bracinho, eles tentam se organizar o mais perto possível de uma forma deles ficarem fletidos como ficavam no útero. Então o problema não é o bebê de vocês. É um comportamento normal, né? A gente sempre escuta que nos primeiros meses, quando um bebê tá no bebê conforto no carro, eles dormem. Por que será, né, gente? É porque ele tá naquela posição aconchegado, tem o barulho do carro, tem a vibração. Então, tudo que lembrava ele do ambiente intraútero. Então, é mais fácil para eles adormecerem mesmo. Então, não é que o bebê gosta de andar de carro, é porque o bebê gosta do que andar de carro proporciona para ele. Exato. É igual o banho, né? A gente fala, ontem mesmo eu tava fazendo uns stories sobre a hora da bruxa, né? No final do dia é muito comum, mas né, o meu bebê parece que chega no final do dia não mama bem. O que tá acontecendo com a minha amamentação? Parece que meu peito seca. O que acontece? Chega no final do dia, a mãe já tá cansada, né? A maioria das famílias aí tem o mesmo desenho, né? Com 5 dias o pai volta a trabalhar,
no máximo 20 para quem tem uma licença paternidade estendida. A gente vai ter as mães solo, a gente vai ter as mulheres que moram com os pais e o pai do bebê ou a outra mãe mora em outra casa. Mas a gente tem quase sempre uma mulher sozinha o dia inteiro com o bebê. Ou ela responsável sozinha por cuidar do bebê. Chega no final do dia, a mãe tá cansada, o bebê também já tá cansadinho. Os dois acumularam várias frustrações o dia todo, porque tá aprendendo, né? A amamentação tá começando. Então, toda mamada precisa ajustar, precisa tirar do peito e começar de novo. Dá aquele trabalho, tudo isso acumula no final do dia. E o cansaço vira o quê na mulher no final do dia? Vira uma baixa, né? Uma baixa sutil, às vezes nem tanto, na ocitocina. Então, a gente tem um fluxo de leite, não é que a produção tá menor, mas a gente tem um fluxo reduzido. E bebê gosta de fluxo, então o bebê vai dar aquela reclamada com o peito. Daí as famílias começam a perceber que no final do dia o bebê tá mais irritadinho, vou dar um banho para acalmar. Daí você vai dar aquele banho de banheira. 90% dos bebês choram um monte, né? Porque vocês imaginam, gente, o quanto não deve ser horrível. Você não tem controle direito do seu corpinho, aí você tá solto lá na banheira, encostando na água, dependendo de alguém segurar o seu pescoço, porque o seu pescoço é mole, o seu corpo solto. Imagina que horrível. Aí a gente vem aí com o banho de chuveiro. Vai pro chuveiro com o pai, pra mãe descansar um pouco, né? Ela vai deitar e vai... Aí a gente vai pro chuveiro, gente, com aquele bebê todo apertadinho, no colo, fazendo pele a pele, ruído branco, água quentinha caindo aqui, não vai cair na cabeça, né? Então, quem vai dar banho de chuveiro, dá uma inclinada, pô. Você tá comportando, você tá dando pro bebê tudo que ele precisa. Ele vai sair mais calmo desse banho. Porque o banho de banheira tem hora que é pior, né, Mari? Você vai dar o banho pra acalmar, o bebê sai mais irritado, porque o banho é um caos, né? Então isso também tem a ver com o comportamento do bebê. E indiretamente vai ter a ver com a amamentação. Você tem um bebê irritado, ele ainda não aprendeu a mamar efetivamente, né? Exatamente. Se ele tá irritado, vai ser mais difícil aquelas mamadas daquele momento, né? Então, banho de chuveiro, o sling, né? E entender que tudo isso é normal do bebê. Eu acho. E ou o banho de ofurô também, né, Tati? Às vezes os pais têm medo de ir pro chuveiro com o bebê, ou vai pro banho de ofurô, que seria o banho de balde, ou então, quem for o responsável para ir pro chuveiro, vai com uma regata mais soltinho, coloca o bebê por dentro, gente. Não é para ser perigoso, né? Para ser um momento de tensão, né? De e até se for, né? Porque o medo é de escorregar, né? O medo é de escorregar. Então, se você tá com uma camisa, já não vai escorregar, né? Até você ter confiança, pode ser legal, pode ser uma boa. É uma opção. Claro que a gente fala num contexto de que tem um outro adulto que possa fazer isso para que a mãe também possa descansar e a gente tem um combo aí, né? O bebê relaxar e a mãe descansar e eles se reencontrarem depois de alguns minutos. Quando não é possível, até isso faz com que o banho da mãe seja mais possível. Porque, gente, no pós, assim, imediato, eu não me lembro quanto tempo eu demorei para conseguir lavar meu cabelo do jeito que eu queria. Que não era uma coisa rápida, que eu não escutava um bebê chorando sem estar chorando, que era uma voz na minha cabeça. Quantas vezes eu não bebê conforto no box, assim, para ver que o bebê estava ali, às vezes dormindo, mas porque eu não conseguia tomar banho de outro jeito. Isso é da nossa realidade, que pouco retratada aí fora, né? Então, imagina-se sempre uma mãe bem arrumada, maquiada, penteada, de unhas feitas, amamentando com sutiã de renda. É muito raro isso acontecer. Todas as fotos que a gente vê aí no Instagram, vocês podem ter certeza, tem um puerpério por trás daquela foto, viu, gente? Pode ser foto linda, então muitas pessoas envolvidas. Ainda assim, tem um puerpério atrás daquela foto, né? Cada um tem o seu, mas tem. Né? E assim, a gente entender um pouquinho do que esperar e na hora daquele fervo todo, a gente entender que muito do que a gente acha que é um problema não é um problema, é normal, eu acho que isso pode trazer um pouquinho de leveza, sabe? Um pouquinho de... um problema não tem. Meu bebê mama toda hora porque ele é um recém-nascido, que tá aprendendo, que tá crescendo, porque o estômago dele é desse tamaninho, né? No primeiro dia de vida. O meu bebê, ele tá bem sonolentinho, porque na primeira semana a maioria é mais sonolento mesmo. É claro que dá uma diferença se tem uma cesárea, ele sente o efeito da anestesia, né? Mas tem bebês que vêm de um parto vaginal também, que vão estar sonolentos nos primeiros dias. Então é saber entender, não, tá bom.
É normal ele estar sonolento, mas aí, nas primeiras semanas, a gente não confia na livre demanda. É uma livre demanda mais ou menos, né? Porque é como a Mari falou que fazia com a filha, né? Você tem que despertar, você tem que dar aquele toque, você tem que tá acompanhando mais ou menos, às vezes até pôr o celular para despertar, se estiver sozinha, não é legal o bebê passar de 3 horas sem mamar, então eu tenho que trazer, né? Cadê? A Raira falou alguma coisa aqui, minha cena no pós-parto. Fralda, um roupão, top com rosquinha de fraldinha pro bico não encostar em nada. Isso aí, arrasou na rosquinha, hein? Que bom que não usou concha. E concha dá um pipinão, viu, gente? Dá mesmo. E é caro, dá trabalho. Pois é. Minha cena foi muito parecida com a sua, viu? Só não tinha roupão porque tava muito calor. Na época era muito calor, não tinha condição. Mas é entender, e até entender que assim como o comportamento do nosso bebê evolui, por exemplo, essa bebezinha que eu atendi hoje, que eu falei pra vocês, que tá com 1 mês, né? A mãe falou assim pra mim, nossa, mas ela já não sai dormindo do peito. Opa, mas peraí, ó. Um recém-nascido, um dos sinais de saciedade que ele dá pra gente é ele começar a mamada bem ativo, de olho aberto, o corpinho tá tenso, e conforme a mamada vai progredindo, ele vai mamando bem, ele vai soltando o corpo, a gente sente o bebê mais pesando mais no braço, ele vai relaxando, ele vai dando aquelas piscadas gostosas, ele vira o olho, né? E sai dormindo do peito. O bebê que tem 1 mês, 2, 3 meses, ele começa a ficar mais tempo acordadinho. Então tá tudo bem ele não sair dormindo no peito. Ele tem que sair um pouco mais relaxado, você tem que reparar que ele mamou, mas ele já não vai sair dormindo toda vez igual um recém-nascido. Então, caminha, né? O comportamento do bebê caminha. A gente não pode exigir de um bebê de 2 meses o comportamento do RN e a gente não pode exigir do recém-nascido um comportamento de um bebê maior, né? A gente precisa entender o que é coerente em cada caso, né? Entender o que fazer. A gente estava até falando, né, Mari, antes da live também, dos reflexos, né? Que eu falei, cara, se eu soubesse só essa informação dos reflexos do bebê quando a Helena nasceu, fissura eu já não tinha tido. Porque a Helena, quando ela pegava, ela mamava bem. Mas eu lembro até hoje, eu tenho a cena na minha cabeça da primeira vez, né, que a Thaís me entregou ela, e ela veio com a boquinha assim, ó. E eu lá, boba, inocente que só, né, olhei e falei, que fofinho, olha a boquinha dela, ela quer mamar de canudinho, e deixei ela pegar o meu peito com aquela boca desse tamanho. E aí foi onde a machucou e tudo mais, né. E aí quando eu falo, deixa eu ligar a luz aqui, que parece meio escuro. E aí, quando eu converso com as mulheres, né, as mulheres falam pra mim assim, mas eu tô cansada de ler sobre pega correta, né? Que a boca assim, assada, a boca do lado vira, não vira, enfim. Mas e na prática? Como é que eu faço? Né? Então, na prática, gente, a gente entender os reflexos do recém-nascido. O recém-nascido, eu brinco que ele é um pacotinho de fofura e de reflexo. Se você souber o que fazer com ele já, dica bem prática, ele já ajuda na amamentação. Então, por exemplo, a tal da pega correta. O bebê precisa primeiro fazer o quê? Abrir a boca. A gente precisa de um bocão. E como que a gente faz o bebê abrir a boca? A gente puxa? A gente cutuca ele no peito? Não, a gente toca. Quando a gente faz isso aqui, ó, no bebê, né, a gente chama de pontos cardeais. Quando a gente toca, o bebê começa a ter o reflexo de procura, que é ele vai procurando. Se as mulheres soubessem só disso na maternidade, nossa, acho que muito mais da metade não saía com o peito ferido da maternidade. Porque é só isso. Aí você faz o quê, ó? Você usa o peito pra fazer isso aqui, ó. Gente, não tirem print disso, tá? Faz favor. Eu tava pensando agora, eu vou tirar um print. Eu vou sacanear. Então, tô brincando. Ó, gente, serve pra isso, ó. Você vai tocar, o seu bebê vai procurar e vai fazer uma boca grande. Isso é só da gente entender que é o reflexo, não é ficar lá no peito cutucando o bebê, puxando o queixinho, né? Pô, por que ninguém ensina a gente? Estressando o coitado que acabou de nascer, que não sabe o que fazer, né? Então, o sugar também, né? O sugar também é um reflexo. E daí tem muita mãe que fala também assim, não, então, mas daí ele pega e não suga. E aí como é que eu faço pra criança sugar, né? O sugar é um reflexo que fica lá no céu da boca. Então, olha a importância de você trazer o bebê bem posicionado no peito. Se o bebê vem de frente para o peito, ó, o bico aponta lá para a nuca, não vai tocar o botãozinho do sugar, né? Se você traz o bebê inclinadinho para o peito
e o mamilo aponta lá para o céu da boca, pronto. Se você tem um bocão e tem um bebê sugando, gente, sucesso, mamada já andou. Isso é comportamento do bebê. E muitas vezes vão falar pra gente assim, ó, seu bebê não sabe sugar, mãe, vai levar uns dias para ele aprender. Seu bebê não tem, como é que eu já ouvi falar também? Não tem iniciativa. Eu falei, coitado, a criança tem que nascer com iniciativa agora, gente. Quantos anos eu devia ter aquelas, né? Iniciativa na minha vida. Não existe isso, né? É reflexo, então é a gente entender o que fazer, é saber onde tocar, é saber onde estimular, né? Se quando o bebê tá muito sonolento, por exemplo, colocar ele bem, né? Posicionar ele bem no peito, fazer uma massagenzinha no peito enquanto ele tá mamando para aumentar o fluxo, vai deixar o bebê mais acordado, né? É melhor do que ficar toda hora cutucando e puxa pé e nos... Nossa, a bochecha fica até furada de tanto que a gente cutuca. E é falta da gente conhecer, né? O comportamento mesmo. Alexandra disse que está de 40 semanas e 3 dias vendo essa live providencial. Obrigada, menina. Qualquer dúvida, você aproveita a perguntar, Adriana. Se alguém tiver alguma dúvida aí também, aproveita que estamos aqui. Mas é muito... Alexandra, desculpa. Mas é muito engraçado, né? Que poderia ser muito mais fácil, né? Se a gente tivesse essas informações desde o início, para saber como usar, né? Porque quando o bebê nasce, muita coisa, né, gente? Muita coisa para a gente aprender numa tacada só. Né? Hoje, por exemplo, quando eu faço a consultoria, eu mando um e-bookzinho para a família depois, porque eu sei que é muita coisa, não tem como a gente guardar tudo aquilo de uma vez só, né? Então, quem puder, quem ainda tem tempo para se preparar na gestação, se prepare. Uma das coisas que eu fui assim para a realidade da diferença dos nenéns é que a Yasmin, ela foi uma bebê que ela mamou em períodos mais distantes, sabe? Na noite. Coisa que não é tão esperada de um recém-nascido. Então, quando ela tinha 2 meses aproximadamente, ela mamava por volta das 11h30 da noite e só ia mamar umas 5 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. Então, ela dormia a noite inteira. Em consequência, meu peito explodia de leite, né? Então, a primeira mamada era muito leite para ela engasgava com fluxo alto, porque eu não sabia que eu tinha que ordenhar, né? Então parecia que ela estava irritada, né? E logo na primeira mamada do dia. E a Melissa não. Aí quando a Melissa nasceu, eu esperava que ela reproduzisse o que a irmã fez. Eu esperava compará-la, né, ao primeiro recém-nascido. E a Melissa acordava de madrugada, 2, 3 vezes na madrugada, que é o comum. E aí eu falava, meu leite tá fraco. Eu falei, que estranho, porque eu tiro tanto leite, como que não tá sustentando o bebê? E na verdade não era que não sustentava, porque era comum, ela já tinha feito digestão, ela queria comer de novo. E aí do Enzo, uma das coisas que eu tentei não fazer era contar no relógio quanto tempo fazia da última mamada. A não ser que passasse muito, né, de 3 a 4 horas ali, pra eu entender que tava demais. Porque senão eu sabia que eu ia entrar em parafuso, assim, né? E agora, será que tá indo muito pro peito? Tá mamando muito? Ou o que tá acontecendo? Né? O que tá dando errado? É isso mesmo, a gente sempre procura. E a madrugada, ela dá um desespero na gente, né, Mari? Porque assim, você já teve um dia inteiro em função do bebê e parece que você não fez nada, né? Porque daí você olha e você fala, putz, a louça de ontem tá na pia. Eu comprei marmitex, então eu não dei conta de fazer um arroz. A luta da minha vida era queimar arroz, gente. Eu falava, não, eu tenho que ter condição de fazer um arroz sem queimar, mas não conseguia. Então você olha e fala, nossa, eu não fiz nada, só fiquei aqui com o bebê o dia inteiro. E aí no fim do dia que você percebe quando você tá cansada, e você ainda tem uma noite pela frente. Cada bebê vai ter o seu ritmo. E aí quando esses bebês mamam muito à noite, né? E aí a gente tem que ver o que é muito, né? Para saber se é muito mesmo, dá uma aflição. Mas é entender que é normal, que também é do recém-nascido. A gente também tem que decifrar e entender esse comportamento. A maioria das mulheres terão uma produção de leite, um fluxo maior de noite, né? Porque de madrugada a gente tem picos dos hormônios da amamentação. A gente tem pico de prolactina, a gente tem pico de ocitocina. E, gente, bebê gosta de fluxo. Até pegando aqui, a Alexandra perguntou, né? Se menino mama diferente de menina, né? Olha, eu não sei. Eu diria que é um mito, tá?
Porque assim, eu tenho muita menina que mama muito, que mama com tanto no sentido de mamar muito, eu chamo de os mamões e as mamoninhas, né? Os mamões e as mamonas. Então tem como até na sucção forte, né? Porque ainda tem essa também, o menino tem uma sucção mais forte, não necessariamente. Vai ter menino com uma sucção mais lenta, que a gente tem que ajudar. Então é um mito. Mas o que é fato é que todo bebê gosta de fluxo, eles gostam de facilidade. Então, quando eles começam a perceber que isso de madrugada é favorecido, muitos vão fazer algumas sonecas maiores de dia e vão mamar mais à noite. E a gente fica aflito por quê? O bebê não tá errado. É a gente que tem todo um programa a seguir. Pô, mas eu fico acordada de dia, eu tenho filho mais velho. Dia, eu tenho a minha rotina, eu quero ver meu marido e tal. Aí chega à noite, eu tenho que ficar lamentando, eu não consigo dormir e tudo mais, né? Mas é a gente pensar que só naquelas primeiras semanas a gente precisa se jogar e se entregar um pouquinho no ritmo do bebê. Então, se você conseguir tirar umas sonecas bacanas de dia junto com o bebê, você vai estar um pouquinho mais disposto para amamentar à noite, porque é normal. Bebê não troca dia pela noite, gente. O bebê, ele só existe, sabe? Ele não sabe se é dia, se é noite. Se ele tá com fome, ele quer mamar. Se ele tem vontade de fazer cocô, ele faz cocô. Se ele tem vontade de fazer xixi, ele faz xixi. Se ele tem vontade de chorar, ele chora. Ele não existe. Trocar dia pela noite não existe, tá? Ele começa, os bebês começam... Pode falar, na barriga não tem interruptor. Então o bebê não sabe mesmo que é dia e que é noite, gente. Existe, assim, profissionais que falam sobre as rotinas e aplicar isso desde a gestação. Luzes, ruídos e tudo, mas mesmo assim, gente, não existe lá dentro do útero a cor, para eles é tudo a mesma coisa. Eles nem enxergam, se você for pegar a visão mesmo do bebê, é muito mais por som e contato que ele recebe do que visão para ele discernir o que está acontecendo, né? Então, quando me falaram, né, tá trocando dia pela noite, porque ela não dormia, e de dia ela queria dormir, eu falei, não, ela não tá trocando o dia pela noite. Ela tá existindo, é isso mesmo que você falou. E eu tenho uma rotina de dia e noite. Então, eu tenho que me adequar nesse primeiro momento pro bebê. A gente não tá falando para virar a vida de ponta cabeça, porque, por exemplo, do Enzo, eu escutei muito isso. Ah, você tinha 2 meninas, agora você vai ver como que é menino. Menino mama mais, né? Eles vão demandar mais. E, gente, eu tive uma demanda tão diferente das duas que eu já falava, então tem alguma coisa errada ali, porque cada uma das meninas foi de um jeito totalmente diferente. E do Enzo, além disso tudo, da diferença de ser um outro bebê, eu tinha muito mais informações, né? Foram ali, a Yasmin nasceu em 2010, eu nasci em 2017, então foram 7 anos da minha vida que eu aprendi muita coisa. Inclusive, por ter tantas informações, eu já tinha outras expectativas da amamentação dele, completamente diferentes da primeira vez. Então, não era uma questão nem do recém-nascido, né? O quanto eu escutava como mãe, na terceira vez, falando não, mas você tem que prestar atenção, porque você está deixando muito tempo ele no peito. E aí, quando ele era bebê recém-nascido, eu também fiz o curso de consultora de baby warming, né, Tati? Então, você fez de amamentação e eu fiz de sling. Naquela época eu falei, não, ele precisa disso, né? Eu entendo que é exaustivo demais. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais tive, assim, divisão de responsabilidade na paternidade, porque o Rafael ficava muito com ele no sling. É claro que eu tinha a função das outras 2 filhas mais velhas, mas esse neném, né, esse bebê, a gente teve essa divisão. Então, tudo bem que eu era a pessoa que amamentava, que nutria essa criança, mas na parte assim, de contato, de responsabilidade do neném em si, de dormir, de segurança, porque o bebê também quer se sentir seguro, né? Ele se sente indefeso, teve essa divisão. Então, isso é uma conversa para você ter também, se você tem alguém presente na sua vida, para que você divida isso. E a gente precisa escolher também com quem a gente divide, né? A partilha. Porque quando você está inserido também, acho que isso deve ter feito diferença para você também. Quando você está inserido num grupo em que você vê. Isso para mim fez toda a diferença, gente. Ter um grupo de puerpério, assim, sabe? Ter as rodas, mas principalmente no WhatsApp. Porque quando você está no meio da madrugada
E a terceira vez que você vai amamentar, você fala, não, deve ter alguma coisa errada. Aí quando você vai lá no grupo de mães, tem mais meia dúzia acordada junto com você. Também tô aqui, ó, segunda, terceira, quarta mamada. Também não tô aguentando mais. Também tô cansada. Mas você começa a achar essa identificação e você começa a tirar aquele monte de problema que a gente acha que o recém-nascido tem. Não, meu bebê não tem um problema, né? Todo mundo tá mamando lá, tá todo mundo amamentando essa hora. É normal, então não deve ter um problema aqui, né? É claro que se você desconfia muito, se tem aquela pulguinha de que tem um problema, chama alguém para te ajudar. Mas você tá inserido no núcleo certo, no núcleo que faz sentido para você, traz esse acolhimento e dá uma aliviada. Porque também é muito complicado quando a gente começa a achar que tá tudo errado, que tudo é um problema, que o seu bebê nasceu com defeito, o seu bebê já nasceu ali com alguma coisa errada. E aí essa divisão, né, de você partilhar isso com as mulheres, isso também ajuda muito, né? Porque o bebê demanda mesmo. E é como a Mari falou, o colo, gente. O colo qualquer pessoa pode dar. O peito, que a princípio é só a gente. Eu falo a princípio porque a gente já tá aí num universo que a gente tem casais de mulheres, em que a mãe não gestante pode amamentar. Deve ser o sonho, né, gente? Você ter um bebê para 4 peitos, né? Deve ser maravilhoso. Que eu sempre brinquei com meu marido que falava, pô, esses 2 mamilos inúteis aí que você tem, né? Eu tenho que amamentar o dia inteiro com esses 2 mamilos que não servem para nada. Mas pode dar colo, o vô, a avó podem dar colo, né? Então o colo todo mundo tem. É saber dividir. Então, em vez da gente olhar e falar, meu Deus, essa criança não sai do colo, é a gente pensar, peraí, com quem que eu vou dividir esse colo? Ou então, beleza, eu vou dar esse colo, mas eu não dou conta de fazer almoço. Então, vamos esquematizar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar marmitex, a gente vai chamar alguém para cozinhar, E eu passei por todas as fases aqui. A gente teve a fase do marmitex, depois a gente não aguentava mais uma caixinha de marmitex. A gente teve a fase da gente cozinhar para 15 dias, né? Então, você vai se organizando e lembrar que é só uma fase, né? Que é uma fase. A sua vida não se resume a esse auê todo que é o começo, né, Mari? Mas eu entender que apesar de ter momentos do recém-nascido que marcam muito pra gente, pra mim foi muito difícil a privação de sono. Eu falo que, assim, de tudo que eu vivi na maternidade, pra mim, a pior parte era a privação de sono. Porque... Nossa, eu falo desse assunto. E, assim, foi um teste gigante pra mim, porque eu enxergava o Enzo como recém-nascido durante muito tempo. O Enzo, ele tinha 2 anos de idade e ele acordava 5 vezes na noite. Eu lembro que a gente teve uma conversa assim quando ele ainda tinha meses, né, Tati? Ele não tinha nem produção alimentar ainda, que eu falava, eu não tô aguentando mais, porque eu acordo todas as horas da noite, eu não durmo mais. Então eu tô ficando surtada, assim, porque daí o estresse já ia pro dia seguinte, a produção de leite já dava queda, já era irritante para ele quando não vinha pro peito, não tinha aquele fluxo, mas eu também estava exausta, e sono também interfere na produção de leite. E tudo isso, assim, começou a me deixar, como eu vou dizer assim, não é só esgotada, não é esgotada de ser mãe, gente, não é isso, mas assim, não me arrepender do que estava acontecendo, mas falando, eu preciso de ajuda, assim, olha, não tô dando conta, né? Eu falo assim, quanto mais filhos eu tive, mais paciência eu aprendi a ter, mais paciência comigo mesma, de que tá tudo bem eu pedir ajuda, porque eu achava que eu tinha que dar conta sempre, e não é assim, né? Nem para conhecer esse recém-nascido, às vezes eu precisava de alguém me falando, né? Alguém de fora, uma profissional, falando, olha, é assim mesmo, tá tudo bem, você não tá fazendo nada de errado. E eu acho que ao mesmo tempo a gente tem porque particularmente eu acho que eu perdi um feeling, embora eu tivesse tanta ajuda, né, profissional mesmo, porque a gente se inseriu muito cedo nesse universo. Então a gente tinha as parteiras, eram nossas amigas, consultora de sono, amiga próxima, né, esposa do pediatra. Então assim, apesar de tudo isso, às vezes a gente perde um timing que é uma coisa que eu foco muito também, que eu gostaria que todo mundo pegasse. É normal o recém-nascido ter uma demanda alta, o bebê tem 2, 3 meses, ele tá na esterogestação, mas tem que evoluir. Então não é normal um bebê de 3 meses, por exemplo, ter que mamar de hora em hora. Um bebê de 3, 4 meses que fica o dia inteiro no peito. Não é normal. Mas ele tá ganhando peso, ele tá bem. Talvez ele esteja ganhando peso
às custas dele ficar o dia inteiro no peito, porque ele não mama tão bem. Aí a gente faz ali uma consulta, e eu não tô falando isso pra vender consultoria não, viu, gente? Tô falando isso porque é desesperador. Teve uma amiga nossa, né, Mari, que a gente foi pegar a linguinha dela, ela tinha quase 3 meses quando a gente pegou uma questão de língua, e essa amiga nossa fala, pô, ela fica o dia inteiro no peito. Então eu tô começando a pensar se isso é normal. E como ela já tinha quase 3 meses, eu falei, não, peraí, não é normal não, vamos ver. Tinha um freio lingual. Essa bebê, ela nunca perdeu peso, ela sempre mamou bem, mas ela tinha que ficar o dia inteiro no peito. Então, era às custas de mamar o tempo inteiro e às custas da sanidade mental da mãe. Depois da gente manejar a amamentação, de operar essa língua, pronto. Aquela bebê mamava, dormia 4 ou 5 horas. A mãe estava bem, né? Bem, com uma carga bem menor. Ela também tem um filho mais velho, então ela estava muito mais aliviada. A bebê também, os bebês também querem dormir, né? Então, a gente precisa ter esse bom senso de assim, no recém-nascido, a demanda, vamos se preparar. Quem está gestante se prepara para uma demanda altíssima. Se o seu bebê já vier com alguma coisa mais evoluída, você se deu bem. Não, meu mama muito bem e já dorme 3 horas. Maravilha. Tirou na loteria, né? Mas se preparar para uma demanda alta, mas sempre olhar que o bebê tem que evoluir, que o comportamento tem que evoluir, né? Que a amamentação tem que evoluir, que a gente, apesar da gente estar cansada, acho que o primeiro ano todo, né, Mário? O primeiro ano acho que ele é bem puxado. Porque são muitas primeiras vezes daquele bebê. Acho que até para quem tem mais de um filho, é a primeira vez que seu bebê vai passar por todos os saltos, né? Os primeiros saltos ali, andar, engatinhar, andar, falar, são saltos intensos, né? Mas apesar do cansaço, a gente tem que ir sentindo que tá ficando um pouco mais leve. Acho que não fica mais fácil, mas fica mais leve, sabe? Eu tenho uma coisa que eu penso assim, que toda mulher... Ai, desculpa, Mari. Não, ela falou sobre a exaustão, né? Que o bebê tá grande, mas não dorme bem. Pra mim, assim, coisas que depois que nasceu, se eu soubesse, ficaria melhor e eu não iria me preocupar tanto, são coisas simples, mas que eu não tive essas informações, porque infelizmente, no começo, eu não tinha profissionais atualizados. Eu fazia acompanhamento pelo SUS porque era o que dava naquele momento. A gente pegou o que tinha de recurso financeiro e investiu mais no parto, e daí no pós ficou uma coisa meio que, e agora? O que a gente faz, né? Então, assim, uma coisa que me preocupa muito, o primeiro mês mesmo do bebê, é essa questão da evolução, né? Dele estar fazendo xixi, do bebê estar nutrido, porque a gente pegou casos, né, de desnutrição, porque achava que estava tudo bem, porque o bebê estava dormindo, na verdade o bebê estava com fome, e a bebê não tinha nem forças. Então, isso é muito grave. Então, o bebê tem que fazer cocô, gente. E achar que o bebê sempre vai chorar, né? Hoje eu conversei com uma mãe, ela me perguntou, então, mas porque eu atendi a prima dela também, as duas trocaram tudo. Normalmente a gente não fala de uma consultoria com a outra, né? Mas elas que trocaram tudo. E ela falou assim, mas eu queria entender por que a bebê dela, perdendo peso, ficando desidratada, foi internada. Eu encaminhei esse bebê para ser internado, né? Por que ela não chorava? Porque o recém-nascido, gente, ele já nasce meio sonolentinho, né? Ele chega no mundo sonolento e ele vai despertando aos poucos. Essa bebê, ela nem despertou e manteve ali uma baixa ingesta porque não mamava bem. Então, não, nem todo bebê vai urrar de fome. Às vezes ele vai dormir. Ele vai dormir, mas na verdade ele tá letárgico. Ele tá com pouca energia e ele tá poupando a energia que ele tem, né? Então, olhar para o recém-nascido e entender que a gente precisa colocar ele no peito com frequência, que é livre demanda mais ou menos no primeiro mês, é livre demanda desde que o bebê não passe de 3 horas sem pedir o peito, né? Um recém-nascido saudável, se ele tiver alguma questão especial de saúde, esse tempo pode ser menor. É entender que não tá tudo bem o bebê não fazer cocô, tem que evacuar todo dia, o recém-nascido tem que fazer cocô todo dia. Ficou 24 horas sem fazer cocô, vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar uma consultora de amamentação, vocês vão no banco de leite, vocês vão gritar alguém. Não tem o dinheiro, não tem problema, gente, se ajuda, né? Mas tem que chamar alguém. E outro ponto mas ele faz muito xixi e não faz cocô. Por que isso acontece? Porque o xixi está relacionado com a hidratação, e o cocô está relacionado com a alimentação, com o ganho de peso do bebê. Então, a gente vai ter bebê fazendo um monte de xixi que não vai desidratar. Então, não vai ser internado por desidratação, não vai apagar, mas não vai ganhar peso, não vai crescer.
E é importante, né? Então a gente tem que ir aprendendo a ler o bebê. E tá tudo bem vocês não saberem no começo. Por isso que é importante se informar. Porque a gente não vira mãe e, ó, me tornei aqui Vira a chave da cabeça. Ser angelical, que eu olho pro unido do meu recém-nascido e eu sei o que ele tá pedindo. Não, isso é mentira. É construída, é uma relação, né? A gente vai aprendendo, né, a perceber o nosso bebê. Então o que a gente pode fazer é se apegar nesses sinais. Geralmente, uma sonolência excessiva precisa ser observada. O bebê dormir no começo da mamada não é um bom sinal. O bebê dormir lá no final da mamada é um sinal de saciedade, mas no começo não é. O bebê que eu falo que é o acelerador, né? Ele sai de 0 a 10. Ele tá dormindo e ele já acorda. Pode ser que as ingestas anteriores desse bebê não foram tão boas, porque o bebê normalmente ele vai ter uma evolução da fome, então ele vai acordar, vai se mexer, vai resmungar, depois que ele vai chegar no choro. Se esse bebê já acorda no choro, tem que melhorar a mamada, né, que são sinais de transição do bebê que a gente fala. Então, assim, como a gente não conhece o nosso bebê, como mentem pra gente que só porque a gente é mãe a gente vai saber, como a gente não sabe, a gente tem que se apegar nesses detalhinhos, né? Nesses detalhinhos e sempre perguntar. Vai atrás da doula, pergunta, pede indicação de alguém que pode ajudar nessa parte, né? Porque é bem legal também que hoje em dia a gente tá todo mundo mais organizado aqui no Vale, né, amiga? Que a doula atua onde a doula atua, a consultora atua onde a consultora atua. Então, se for de parto, eu não vou falar com as gestantes de parto, vou mandar pra doula. Então, assim... aproveitem, né, dessa rede que a gente tem aqui hoje, né, para buscar informação, para perguntar. Ninguém vai cobrar por uma pergunta. Então, vai perguntar, vai tirar dúvida. Vai lá encher o saco da gente no Instagram, gente. Não fica com dúvida, não, em casa, né, sozinho. É melhor mesmo. Eu acho que quando as mulheres pedem a informação, fica mais fácil para elas depois. Mas não guardem a informação para si, tá, gente? Falem com as pessoas que estão perto de você. Joga para as costas da doula, da consultora mesmo, sabe? Porque às vezes é difícil falar assim, mas às vezes a mãe tá falando e a voz dela é invalidada por outras pessoas que deveriam apoiá-la. Então é melhor você jogar. Tipo, não, fulana disse tal, profissional, assim, 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 é dessa forma que eu vou fazer. Eu fiz isso, tá? Tô falando porque eu fiz. E foi o que me ajudou, porque daí parecia que eu tirava das minhas costas também. Então, não, é desse jeito que vai ser, dessa forma. Vou trabalhar dessa forma com o meu bebê. Trabalhar, né? É um trabalho mesmo, porque é exaustivo mesmo. A gente tem a recompensa, né? A gente sabe o quanto esse bebê vai ficar bem, mas é um trabalho. E é lembrar que o filho é de vocês. O filho é seu e do seu marido, ou é seu e da sua esposa, mas o filho é seu. Então, pegar isso de forma bem ativa, e quanto mais informado a gente tá, mais a gente consegue botar essa... Tem hora que é uma faca no dente, né? Que a gente vai... Aqui em casa é piada até hoje, que o Rafael fala, nossa, você ficou uma onça na época que a Helena nasceu. Só faltava você rosnar e morder as pessoas. Mas é por conta disso, é porque, pô, era meu primeiro filho, né? Tinha um monte de criança na família, todo mundo tinha um monte de neto, um monte de sobrinho, eu não sabia nada. Então teve que ser na treta, né? Pra mim, né? Poderia ter sido mais leve. Mas lembrar que o filho é nosso. A gente que tá ali responsável por ele e com total direito de decidir. Se você decidiu que você não vai dar chupeta, o filho é seu, né? Se você decidir que não, mas eu não vou pular mamado. Então estão falando pra pular mamado pra eu dormir, eu não quero dormir, eu quero deitar. Não, vamos amamentar deitada, vamos botar a criança na teta aí com você deitada pra você descansar um pouco. Sim. O filho é seu, né? Chegou uma perguntinha aqui também da Alexandra. Cadê? E a questão da alimentação, tá? Te influencia? Ou é bom observar? Alexandra, a alimentação da mãe é uma alimentação saudável, o que você já está acostumada a comer, né? A preocupação que geralmente existe da cólica não é, cientificamente não é comprovado, o que você come não é o que vai dar cólica no bebê. O bebê vai ter cólica ou não vai ter cólica, vai depender dele, né? Porque a cólica é um amadurecimento ali do intestino, do bebê, né? Do sistema gastrointestinal. Então, uma alimentação saudável dentro do que você consegue fazer, né? Porque muitas vezes, esses dias eu atendi uma mãe também, gente, que eu achei engraçadíssimo, que ela passou, né, num médico famosão aí e tal, de São Paulo, consultou online, nananã, e a médica ficou uma fera com essa mãe, porque é um absurdo essa mãe estar almoçando marmitex,
e não tá sabendo o que ela tá comendo, e não estar comendo 5 porções variadas de frutas por dia. Falei, gente, essa mulher nunca viveu um puerpério, né? Essa médica nunca viveu um puerpério. Coitada, né? E acho que não. E ela tem uma boa condição financeira também, porque para manter 5 porções de frutas por dia. Falei, olha, até hoje eu não como 5 porções diferentes de fruta por dia, tá? Inclusive tem dia que eu não almoço, né? Enfim, mas a mulher que tá amamentando, ela sente... Você vai rir agora, mas ao meu almoço aqui, ó. Nem vou mostrar o que é isso. Tá tudo bem. Pois Não tem gente, nascido aqui em casa, não. Não. A mulher que amamenta, no começo, ela sente mais fome, a gente sente bastante fome, mas é focar na alimentação saudável no que você consegue fazer, né? Claro que assim, né? Idealmente é melhor que vocês não vivam de